Por que as pessoas encapsulam memórias? Porque elas doem. E eu, para me proteger, eu encapsulo, eu esqueço, ou esqueço épocas da minha vida inteira, ou acontecimentos, eu encapsulo. Mas o fato de encapsular não quer dizer que ela não esteja lá, te machucando muito. E talvez machucando mais do que as memórias que você lembra. A memória que eu lembro, eu me defendo. A memória que eu não lembro, eu estou completamente rendido a ela. 90% dos meus amigos que trabalham com reprodução humana, Paulo, ele diz 90%, 95% não tem problema nenhum fisiológico. É a cabeça. Ou você cuida da sua emoção, ou sua emoção dá cabo de você. Ou você cuida da sua emoção, ou sua emoção dá cabo de você. Você não tem noção. Doenças batidas, divórcios, empresas quebrariam, destinos mudados, você nunca vai saber. Mas as emoções mudadas, as crenças mudadas vão te dar uma nova escolha. Levando em conta que você faz 1.600 escolhas todos os... E se você melhora 30% a qualidade das escolhas, você vai estar num rumo, numa vida completamente diferente que você estaria. Então, memórias e pensamentos podem ativar e desativar certos genes e ainda mudar a estrutura dos neurônios e as suas funções. E vocês sabem do que nós buscamos. Nós buscamos fazer as sinapses neurais certas. Quando esse neurônio, isso é feito uma placa de Petri, então é apenas uma demonstração. Mas quando o neurônio conecta com o neurônio, ali tem um aprendizado, uma mudança, uma memória. Ali tem. E o que nós queremos é fazer nessa estrutura da teoria geral das memórias, é fazer novas sinapses. Tudo que vimos, ouvimos, de forma real e imaginada ao longo das nossas vidas, se transforma em que, gente? Memórias armazenadas na nossa mente. E cada memória traz em si significados e sentimentos. Cada memória traz o quê? E vocês já sabem do que é composto nossos programas mentais. Do que é composto nossos programas mentais? Crenças. E as crenças são compostas de quê? As crenças são compostas de quê? Memória sensorial, do que eu vi, ouvi e senti. Significado inerente a essa memória. E o que? Sentir. Eu não preciso dizer que esse significado, na verdade, ele tem duas vertentes. Uma vertente é como eu interpreto o que aconteceu. E outra vertente é como eu conto o que... narrativas. Então, essa é a estrutura que eu criei para simbolizar uma estrutura sináptica, ok? Agora o que acontece com a memória? Entrou agora o que? Significado. O significado do que eu ouvi, do que eu senti e do que eu vi. Meu pai me bateu. Eu tenho memória do meu pai me batendo. Pá, 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 pá. Ok? Eu vi a cara de ódio dele. Eu ouvi as falas e os gritos. Eu senti a dor. O que é incorporado nessa estrutura sináptica? Fala para mim. Significado. Significado. E não é um significado, são pelo menos 10. Pelos meus estudos, cada memória intensa tem pelo menos 10 significados. Que dizem quem eu sou, o que eu sou capaz e o que eu mereço. A surra. Não sou bom. Não sou suficiente, sou uma criança má, meu pai não me ama, minha mãe, ela que fez isso acontecer, ela me odeia, a família é um lugar nocivo para se viver. Significados, pelo menos 10 significados. Ok, mas nessa memória só tem a memória e o significado? Hein, gente? O que está faltando? O que está faltando? Eu quero ouvir todos, o que está faltando? Sentimento. E agora foi incorporado, envolver tudo isso, sentimentos. Uma composição de sentimentos. Paulo, para a Febracis existem 2 sentimentos puros. Quais são os 2 sentimentos puros? Puro quer dizer feito por ele mesmo. Quais são? Amor e ódio. Ok? E aqui vai ter uma combinação de sentimentos. Amor, raiva, medo, ódio, insegurança, sentimentos. E agora fechou tudo isso, virou o que agora? Virou o quê? Uma crença. Fala, uma crença. Qual a importância da inteligência emocional na teoria geral das memórias? Uma pessoa com boa inteligência emocional dará um bom significado. Fala, quem tem inteligência emocional dá bom? De novo, quem tem inteligência emocional dá bom? Significado. Nós somos o acúmulo de combinações. Até mesmo aquelas que ainda não tivemos vivenciado, mas já imaginamos. O que nós imaginamos também vira uma
Tudo que eu penso vira uma. Se eu penso intensamente, memória forte. Sinapses fortes. Se eu penso leve, memória fraca. Se eu penso leve, mas repetido, se torna memória forte. Então, o que você pensa faz toda a... Assim como tu pensas, tu és. Faz assim. E aqui eu estou simbolicamente fazendo milhões de sinapses neurais que representam os seus problemas conjugais, seu aprendizado em casamentos infelizes, tá ok? Tá ok? Ou milhões de neurônios que representam problemas financeiros, ok? Mas Paulo, como é que essas crenças são feitas em quê? O que é que rege? O que é que compõe essas crenças? Fala para mim. Memória, significado. E no centro dessa, porque eu espero que você tenha pego uma das piores memórias, sim ou não? As piores memórias estão no centro. Vem aqui, fala, aqui. E as outras memórias nascem ao redor dela, ok? Quando você alterou a memória do centro forte, terrível, o que é que essa memória refeita faz com as outras? Vai recompondo ao longo do tempo. Caraca, dá um caraca. Dá um caraca mais alto. É como se você tivesse botado um elixir, um antibiótico, uma vacina, que agora ela usa a própria estrutura, só que com uma função contrária. Quem está entendendo isso? Eric R. Kendall, Prêmio Nobel, prova, mostra, evidencia. Memórias e pensamentos podem ativar e desativar certos genes e ainda mudar a estrutura dos neurônios e suas funções. Caraca! Pesquisas mostram que entre 75% e 98% das doenças comportamentais, físicas e psiquiátricas têm origem na vida mental das pessoas, ou seja, nos pensamentos. E os pensamentos vêm das suas memórias. Isso aqui nós vamos chamar de ambiente emocional das nossas memórias. Nascimento, ou talvez memórias antes do nascimento, ok? Até o dia de hoje. As nossas memórias, elas não são acumuladas na nossa vida, futuro, presente e passado. Elas são acumuladas num único ambiente atemporal. Quem está entendendo? Nossas memórias são acumuladas num único ambiente atemporal. Atemporal. Ok? Você já viu pessoas que um problema que é um trauma, uma traição, que aconteceu 20 anos atrás, e ela trata como se fosse hoje? Sim ou não? É atemporal. Aqui, lá, uma memória positiva, mamãe me amamentando. O azul quer dizer uma memória positiva, ok? Aqui, eu vou botar significado e sentir. Então toda memória, azul, e o azul aqui representa uma memória boa, tem significado e sentimentos. E aí depois aconteceu outra coisa, mais intenso, ó. Esse azul aqui quer dizer que é uma memória mais positiva e mais intensa. E elas vão o quê? Fala. Empilhando memórias, eu chamo de empilhamento de memórias. E outra, memória positiva, trivial, leve, positiva, mais intensa. E agora, putz grila. E aqui um lapso de memória. Paulo, o que é um lapso de memória? É quando a pessoa faz algo extremamente repetitivo, sem emoções diferentes. Ela não pensa. Ela é tomada de forma passiva e não produz grandes sentimentos e não produz emoções. Quem pode dar um exemplo disso? Celular. Criança sozinha num quarto, bonequinha. E bonequinha. Mas para que isso aconteça, ela não pode ter emoção. Neutra emocionalmente. Nem raiva, nem alegria, neutra, brincando. Ela não se movimenta. Se a criança se movimentar, produz emoção. Se a criança levantar, descer, fazer barulho. Mas aqui, ó. Ou então o celular. Alguém tem visto crianças fazerem isso, celular o dia inteiro, 1, 2, 3 horas? Quem tem visto isso? Levanta a mão. O que é que isso produz? O que é que isso produz? O que nós chamamos de quê? Lapso de memória. Nem é boa, nem é ruim. Um lapso de memória. E agora vem aqui uma memória boa, forte. Aqui é uma memória ruim. Primeira memória ruim. Ok? Levemente ruim. Outro lapso de memória. E aqui nós categorizamos uma memória
traumática. Esse é o símbolo que eu criei para uma memória traumática. Por quê? Porque essas pontas, elas vão mergulhando em outras memórias, elas adulteram outras memórias. Quem já viu uma memória muito ruim de pai, anula tudo que o pai fez de bom? Quem já viu isso? É como se ele nunca tivesse feito, e muitos aqui padecem disso. Uma memória, e muitas vezes, olha o que eu vou dizer, criada pela sua própria mãe. Uma memória que nunca aconteceu, mas sua mãe falou tanto, que você foi recriando uma memória, e essa memória foi tornando uma memória traumática, e essa memória, com essas pontas, elas saem se amalgamando com outras memórias ruins e destruindo as memórias boas. Faz sentido o que eu estou falando? Sim ou não? E aqui é o cilindro da memória, ok? O ambiente da nossa memória, e aqui o empilhamento dessas memórias. Por que as pessoas encapsulam memórias? Porque elas doem, e eu, para me proteger, eu encapsulo, eu esqueço épocas da minha vida inteira ou acontecimentos, eu encapsulo. Mas o fato de encapsular não quer dizer que ela não esteja lá te machucando muito, e talvez machucando mais do que as memórias que você lembra. A memória que eu lembro, eu me defendo. A memória que eu não lembro, eu estou completamente rendido a ela. Opa, toma uma boa. Pendura pra mim, nota pendurar? De novo? Todo mundo tá com dívida. Todo mundo tem um filho rebelde. Todo mundo tá com problema no casamento. E todo mundo tá meio quebrado. Ei, mas você não é todo mundo. Nem todo mundo tem garra. Nem todo mundo tem persistência. Nem todo mundo se prepara para alcançar suas metas. Nem todo mundo tem foco e age de forma intensa. Nem todo mundo está disposto a pagar o preço do sucesso. Então não seja todo mundo, seja você.